Torocast, o podcast da Toro Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do Torocast e hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós estamos trazendo para o brasileiro uma série de conteúdos educacionais e como se tornar um investidor de sucesso, só que nós fizemos uma pequena pausa, muito investidor pedindo para falar sobre Banco Inter. Então hoje nós vamos trazer um assunto de mercado, mas fique tranquilo, você que está começando os seus investimentos, nas próximas semanas nós vamos dar continuidade nesse nosso conteúdo educacional. E hoje eu trouxe Lucas Carvalho, analista da Toro, para falar sobre o Banco Inter. E aí, Lucas, tudo bem? Olá, Panon, olá, investidor. Bom, vamos falar um pouco do Banco Inter, dos números dele e entender por que dessa queda tão brusca dos últimos pregões. O Banco Inter apresentou um resultado, um lucro líquido de 11 milhões, cerca de 11 milhões. Uma queda importante de mais de 30%. Isso estressou o mercado por algumas métricas. Primeiro, o aumento na despesa com o pessoal. Mas isso faz muito sentido, porque o banco foca-se muito nessa questão de evolução, de contratação de mão de obra. Está crescendo, né? Está crescendo, então faz muito sentido. E também a questão de processamento de dados. Toda essa questão tecnológica que envolve o Banco Inter tem gastado muito recursos nesse sentido e isso também impactou o seu resultado. Então eu percebo nesse momento que o mercado reagiu de uma maneira bem agressiva, uma posição bem vendida aí nos últimos tempos que a gente tem visto, mas nós reiteramos a nossa posição de compra. O Banco Inter ele veio com uma proposta de disrupção nesse segmento bancário, trazendo esse segmento digital no dia a dia dos brasileiros. Inclusive, nós tivemos o lançamento na semana passada do Super App, que veio com uma proposta de conectar várias empresas no mesmo aplicativo, e o Banco Inter veio com bons olhos até mesmo para rentabilizar. Então, peraí, vamos por partes. O mercado, ele viu que o Banco Inter não reportou um resultado, acho que a expectativa era grande demais, um lucro veio abaixo do esperado, aumento dos custos. Você acha que isso por si só foi um motivo para o mercado montar uma posição vendida ou até mesmo para se desfazer das posições? Olhando mais para o investidor de longo prazo, você acha que esse comportamento de queda das ações é mais algo de curto prazo ou o investidor de longo prazo tem que se preocupar? Na minha visão, é uma visão mais de curto prazo. Essas quedas, ao meu ver, representam um desconto excessivo. Pensando no longo prazo, não muda a nossa tese de investimento. Para uma empresa que foca em crescimento orgânico, crescimento também visando adquirir outras empresas, a gente vai falar um pouco da DLM também aqui, é algo natural o crescimento de despesas, custos, porque faz sentido deixar a empresa mais redonda, focando no objetivo principal de longo prazo de atrair retorno para o acionista maior no longo prazo. A gente viu que o Banco Inter está bem focado na inovação, na parte tecnológica. Recentemente anunciou o lançamento do super aplicativo. O que é esse super aplicativo? Eu vi que é trazer várias funcionalidades, várias coisas que o brasileiro usa no dia a dia para dentro da estrutura do Banco Inter. Será que isso funciona num segmento bancário? Olha, realmente é uma aposta, mas até mesmo o seu CEO acredita que a empresa vai conseguir rentabilizar muito. Inclusive, um dos diferenciais, aí tem alguns estudos, da média de quanto que o brasileiro clica nesses aplicativos. Hoje o Banco Inter já apresenta um número muito maior do que seus principais concorrentes, principalmente quando a gente avalia as empresas de varejo. Isso é verdade. Então, a ideia é conectar vários tipos de serviços no Banco Inter, além de que a empresa pode rentabilizar por meio de seguros, de crédito, então conectar várias empresas no mesmo lugar e ela vai oferecendo seus recursos ali também. Eu não acreditava muito nessa coisa que o brasileiro usa muito o aplicativo de banco, até o momento que uma estatística me assustou, que é a recarga de crédito de celular. Hoje, um dos principais partes dos aplicativos de banco é a recarga de celular. E isso realmente, eu falei, cara, o pessoal não está só focado na transação bancária. Eles querem um aplicativo de banco que realmente te dê um leque gigante de serviços. Então, se ele puder ter, cara, um transporte, se ele puder ter compras de outros produtos, crédito de celular, cara, várias outras coisas, eu acho que é uma inovação que veio para ficar. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Com certeza. Inclusive, o Uber, né? Lançaram uma parceria entre o Uber e o Inter, tá também no super aplicativo. E o Uber, quando a gente avalia, tem um SoftBank por trás. E hoje o SoftBank aumentou sua posição no Banco Inter de 8% para 15%.
Então a gente percebe que, e esse é um intuito do SoftBank também, de fazer conexões de vários mundos, né, vários aplicativos. Para contextualizar, o SoftBank, além do Uber, tem também partes, né, importantes como acionário do Gympass, do Rappi. Então a tendência que a gente percebe, não somente no segmento bancário, no segmento mundial, online, é essas conexões para facilitar a vida do consumidor. Você acha que o SoftBank, como um acionista e o investidor do Banco Inter, traz segurança, traz tranquilidade para o investidor pessoa física? Olha, o SoftBank possui de grandes, volumosos recursos, né, para investir. Então ele pode colocar o seu know-how, sua expertise, né, principalmente dessas conexões, tem experiência de ser uma multinacional japonesa, trazer toda essa experiência para o nosso mercado. E a gente acredita e a gente vê valor nesse negócio. Legal. Mas a grande dúvida do investidor é o seguinte, será que o preço da ação de Banco Inter caiu demais? Está no momento certo de comprar? Será que estava muito precificado? Ou seja, será que estava caro? Eu vejo que muita gente quer comparar Banco Inter com os bancões, com Itaú, com Bradesco. Essa comparação, de certa forma, é difícil, porque são coisas diferentes. Como é que você enxerga isso? Comparar o Banco Inter com os grandes bancos é realmente muito complicado, até mesmo por causa da previsibilidade, do retorno, da lucratividade que os grandes bancos eles têm, até mesmo o momento. Esses bancos, os grandes bancos, eles distribuem volumosos recursos de dividendos, juros sobre capital próprio. Estão bem consolidados, né? Estão bem consolidados. Já o Banco Inter está querendo chegar nesse processo de consolidar cada vez mais a sua estrutura. Por isso que está gastando muito, mas num sentido bom, de que no longo prazo ele vai tentar chegar próximo. A questão é, será que as fintechs vão incomodar os grandes bancos? Neste momento, eu acredito que não. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Até mesmo uma métrica muito importante, que é o ROAI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido médio do Banco Inter, ele gira em torno de 3%. Já os grandes bancos ficam na casa de 18%, 19%, 20%. Então a lucratividade dos negócios dos grandes bancos é muito superior. O Banco Itaú bateu recorde, foi 23,5%, ou seja, um retorno espetacular. Mas um ponto que eu acho legal que o pessoal fica comparando fintech com os bancos grandes, Itaú e Bradesco, é que os grandes bancos também não estão parados. Sim. Se você for ver, eles vêm caminhando na evolução tecnológica, claro que às vezes não no mesmo ritmo, Sim. Porém eles vêm lançando. O próprio Bradesco tem seu banco digital, o Itaú lançando aplicativos, ambos os bancos reduzindo o número de agências, fazendo programa de demissão voluntária, ou seja, os grandes bancos não estão parados diante da evolução das fintechs. Eu acho que pelo contrário, eles têm bala na agulha para fazer algo também igual ou melhor que as fintech, que os bancos digitais. E aí a pergunta, setor bancário, a gente acredita que todo investidor tem que ter uma parte da sua carteira de ações exposta ao setor de banco. É um grande peso dentro do Ibovespa. Quando você olha o Ibovespa, tem um peso grande do setor bancário. Sim. O investidor deve fazer o quê? Troca, quem tem Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, trocar por banco digital? Qual é o seu ponto de vista? Acredito que são dois momentos distintos. Para um investidor, é interessante sim ter uma exposição nos grandes bancos, até mesmo por questões de dividendos, essa previsibilidade. Mensalmente, Bradesco e Itaú, por exemplo, distribuem dividendos. E também tem uma parte um pouco menor para o Banco Inter, já que o foco é no crescimento desse longo prazo. Os bancos convencionais, os grandes bancos, já são mais consolidados. Então, até mesmo para aquele investidor que gosta de receber proventos, faz muito sentido. Portanto, uma parte maior para os grandes bancos e uma parte menor para o Banco Inter, por exemplo. Então, legal. Então, para quem quer ter uma exposição ao setor bancário, continuamos recomendando os grandes bancos, que a gente está falando de Itaú, de Bradesco, e você tem que ter a cereja do bolo, podemos chamar assim, que é o Banco Inter ali, que no futuro pode ser uma aposta que pode dar muito dinheiro. Então, eu vejo que o pessoal está perguntando muito, Banco Inter caiu 20%, tá na hora de comprar, o que eu faço? Eu já estou posicionado, compro mais. Então, tem que ser com cautela, não pode olhar a bolsa, o quê? No curto prazo. Caiu? Calma. A expectativa de crescimento do banco não é para o mês que vem. Sim, justamente. Ou seja, a gente está olhando para Banco Inter, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, pode se transformar num banco digital,
extremamente lucrativo. Eu vejo que eles abrem conta, cara, num ritmo... 12 mil a média, 12 mil por dia. por dia. Chegou a 3,8 milhões agora. Um dia a gente tava brincando, vai chegar um momento que todo brasileiro vai ter conta no Banco Inter. É um crescimento realmente é um crescimento muito grande. E aí vai chegar um momento que o banco vai começar a monetizar isso. E você comentou sobre o ROI. Do Banco Inter ele é bem pequenininho. Por quê? Ele ainda não consegue monetizar essa estrutura toda que ele está montando. Já os bancos grandes, tem uma carteira de produtos, tem vários serviços que são muito bem monetizados. A gente pode dar o exemplo de seguros do Bradesco, que é uma carteira gigante, Itaú com crédito também é uma carteira gigante. Então você vê que os grandes bancos já monetizam muito bem e eles entregam lucro recorrente e crescente. Então, Banco Inter seria a aposta, seria a cereja do bolo. Sim, concordo. Até mesmo é importante a gente contextualizar, chama muita atenção esse crescimento muito vertiginoso do número de contas abertas. A expectativa até 2020, de acordo com o seu CEO, João Vitor Menin, é de 8 milhões de correntistas do Banco Inter, ou seja, há muito espaço ainda para caminhar. E a gente percebe também que outras linhas de atuação o banco tem tratado. Primeira, se a gente tiver esse crescimento econômico que a gente espera, de algo próximo de 2,5% do PIB para o ano que vem, a gente percebe um movimento muito grande das carteiras de crédito. Pessoa física, pessoa jurídica, a tendência é que elas demandem mais empréstimos, financiamentos. Então o Banco Inter pode se posicionar e adquirir uma rentabilidade muito grande do seu portfólio por meio desse crescimento. Outra coisa importante chama atenção, quando a gente fala desse crescimento do Banco Inter, ela está avaliando outras opções. Inclusive comprou 70% da DLM em vista aqui em Minas Gerais. É uma asset. Para quem não conhece, a DLM é uma asset. É uma empresa de fundos, gestora de recursos. Isso pode mostrar um braço operacional futuro que a empresa quer tratar. Portanto, a gente percebe que esse crescimento ele é orgânico, ou seja, crescimento de contas, crescimento da própria empresa, mas também o Banco Inter já avalia outras oportunidades para crescer seu negócio. Portanto, é isso que você disse, Banco Inter para a gente é a cereja do bolo, mas a exposição também tem que ter um banco conservador, um banco mais renomado. Legal, muito bem colocado. A gente acredita realmente que o setor de bancos ele é muito importante na carteira do investidor. Sim. Então ele tem que ter os grandes bancos e tem que ter bancos menores que têm um potencial de valorização, que têm um upside maior. Então, falamos um pouquinho do setor de bancos. É muito importante, a gente fez uma pausa no nosso conteúdo educacional que a gente vinha trazendo nas semanas anteriores. Se você quer um assunto específico, deixa uma mensagem para a gente. Você tem um papel na sua carteira que você quer que a gente faça um podcast sobre ele. Eu quero falar sobre a empresa tal, quero que vocês comentem. Então deixa a mensagem, a gente vai olhar as mensagens, as que tiverem maior recorrência, a gente vai trazer um podcast só sobre aquela empresa. Beleza? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu agradeço a audiência de todos. Voltaremos com maior frequência falando sobre momentos do mercado e notícias. Valeu, abraço, até mais.